Bom, vamos começar aqui mais uma live hoje. E hoje a gente vai falar com uma figura que é conhecida aqui dos palmarenses, né? Delmiro Campos. Foi desembargador por 3 anos aqui no TRE de Pernambuco. Atuou como advogado eleitoral aqui em Palmares. E a gente vai aqui começar a conversar, né? Estamos só aguardando ele chegar, já entramos em contato com ele, né? Ele faz parte da Abradep, né? A Associação Brasileira de Direito Eleitoral, e a gente vai aqui conversar. Quem tiver dúvida, quem quiser tirar as dúvidas, ou manda pelo meu WhatsApp que está ativo, ou então pergunta aqui que a gente vai conversando aqui, né? Ele já chegou, vamos aguardando aqui. Boa noite, Emanuel. Boa noite, doutor Delmiro Campos. Como estamos? Tudo bem, e você? Como é que vão as coisas? Estamos bem, graças a Deus. Estava aqui conversando com o pessoal, dizendo que você já é uma figura conhecida dos palmarenses, né? Porque a gente já esteve atuando no direito eleitoral, né? E como todos sabem, você aí figurou como desembargador durante 3 anos no TRE de Pernambuco e é um advogado atuante no ramo do direito eleitoral. Está aí à frente de um grupo de estudos chamado Eleitoral em Debate, que é um moderador muito rígido nas suas regras, está certo nisso, porque senão fica aqueles gatinhos dando bom dia que a gente não sabe para onde vai, nem serve de nada, né? E hoje a gente veio aqui conversar sobre direito eleitoral. Você já esteve até em Palmares presencialmente, e a gente tem feito essas lives para que a gente possa a, a, trazer, nesse momento de isolamento social, a gente possa trazer uma espécie de capacitação para os nossos advogados, né, de uma forma diferente, né, já que está todo mundo aí entrando pelo caminho aí das lives, a gente aproveitou isso. Tenho dito que há males que vêm para o bem, né, se a pandemia trouxe esse mal, né, mas graças a Deus já estamos aí se resolvendo, né, mas trouxe um bem também, que foi uma forma da gente trazer para perto da gente grandes nomes do direito. Nós já tivemos aqui excelentes nomes do direito aqui, e hoje, né, não menos excelente do que nenhum dos outros convidados, estamos trazendo aqui o nosso colega, né, advogado eleitoralista, bastante conhecido e de vasta experiência aí no ramo do direito eleitoral, e para a gente conversar sobre esses momentos. E eu sei que, como você é uma pessoa muito antenada, leitor de jornal, né, e acompanhante de debates no campo do eleitoral, já vai nos trazer aí novidades do ministro Barroso. Aí teve uma entrevistazinha ontem no Roda Viva que já saiu algumas novidades. Hoje já tivemos aí um andamento de algumas decisões, e é sobre isso que a gente queria falar, né? Dessa influência dessa pandemia no ramo do direito eleitoral e especificamente na campanha, né, do direito eleitoral, porque a gente sabe que muita coisa a gente vai ter que se adaptar, muita coisa em relação a prazo. Então fica à vontade aí para se apresentar e começamos aí a conversa sobre direito eleitoral. Mano, para mim é um prazer enorme estar aqui com você, porque você sabe do carinho, do respeito que eu nutro por Palmares, pelos cidadãos palmarenses. Eu tenho amigos hoje na cidade, eu tenho pessoas do meu convívio, da minha mais estrita confiança, que são ligadas à cidade. Eu tenho bons amigos advogados na cidade. As eleições de 2008, acho que foi 2008, foi uma eleição que marcou muito a minha vida profissional e pessoal. Veja, hoje, para você ter ideia, parte da equipe jurídica que nós montamos em 2008, nós tivemos um advogado que se apaixonou por Palmares
fixou residência em Palmares e fixou residência, domicílio profissional, que era o Dr. Bruno. Não Não sei é se você se verdade? recorda dele, né? Há muita gente sempre se encontra lá em Palmares. A gente está sempre se encontrando por aí. Exato. Então, assim, minha relação com o Palmares é muito umbilical. E outra coisa que me chama a atenção, um orgulho que eu tenho em Palmares, é que eleição propriamente dita em Palmares, eu só trabalhei em uma, que foi a eleição de 2008. Na eleição de 2012, aliás, 12 eu trabalhei também, perdão, trabalhei 2008 e 2012. Inclusive a apuração da eleição de 2012, eu estava em Palmares. Eu fiz mais de 20 cidades naquele ano, mas eu fiquei em Palmares na apuração. 2016 não, e agora 2020, perfeito. Então, o que é interessante? Eu atuo como profissional ligado à advocacia privada administrativa em 3 gestões diferentes. Eu fui advogado da gestão do prefeito Beto, da gestão do prefeito João, e sou advogado da gestão do prefeito Ataí. Então, assim, é uma coisa que eu marco comigo. Eu não tenho um partido em Palmares, eu não tenho cor em Palmares, eu não tenho laço político em Palmares. Isso, para mim, é muito marcante, muito significante, porque muitas vezes a advocacia eleitoral ela atrela muito o advogado a um determinado protagonismo nas eleições alados. E no interior, principalmente. No interior, às vezes, é mais difícil da gente tirar essa marca. Então, às vezes, você fica marcado e aí, eventualmente, você tem os bônus de uma eventual vitória do seu candidato e você tem o ônus da derrota do seu candidato. Você fica, às vezes, estigmatizado ou muito ligado ao candidato. Isso precisa ser amadurecido. E aí eu venho, na cidade de Palmares, especificamente falando, tendo essa sorte ou reconhecimento da minha postura profissional no que toca a não ter um carimbo, nenhuma ligação direta com quem quer que seja. Minhas ligações hoje são estritamente ou profissionais ou pessoais. Então, Palmares é muito importante na minha vida pessoal, na minha vida profissional e também na política do sistema de OAB. Eu participei ativamente, apoiando, na situação, sendo oposição a todos os últimos pleitos relacionados a Palmares. Eu sou amigo, tenho um carinho muito grande por Rosa, tenho um carinho muito grande por Ari, tenho um carinho muito grande por Pedro Paulo, enfim, por todos os amigos e universos protagonistas aí da política do sistema de OAB de Palmares. Eu também tenho, graças a Deus, uma excepcional convivência profissional e política. E quero parabenizar a atual gestão por todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no período de pandemia. Eu sei que não é um período fácil, não é um momento fácil, mas eu observo a interlocução de vocês com o presidente Bruno Batista, observo a boa comunicação de vocês com a seccional, levando a oferta de cursos da Escola Superior da Advocacia e, mais do que isso, promovendo nesse ambiente de lives uma oportunidade de aproximação com o advogado palmarense. É uma oportunidade de capacitação, de discussão, de apontamentos, e isso é muito, muito, muito importante. Nosso amigo Gilberto, enfim, todas as pessoas aí de Palmares recebam desde já o meu valoroso reconhecimento e carinho. Sobre o nosso tema, Manuel, é um tema que nos apaixona, um tema, inclusive, que nos une, porque nós trabalhamos juntos nessa campanha de 2008, nós fizemos audiências demoradas, nós fizemos audiência em Agem com mais de 28 testemunhas, a audiência que começou 9 da manhã e terminou 9 da noite. Nós fizemos recurso, e quando eu digo assim, a várias mãos, porque eu me recordo bem numa parceria com o então advogado eleitoral Carlos Neves Filho,
enfim, todos os advogados contribuíram para a redação de um recurso, de um processo de cassação. E era interessante que o doutor Cláudio, um juiz de direito que eu tenho muito respeito, muita admiração, e ele fez um belíssimo trabalho em Palmares, ele era muito educado, muito fino, mas ele era muito enigmático. Então, a gente não sabia o que é que vinha dele. Ele era muito inteligente, que ele não passava o sentimento. Às vezes, a gente saía de um despacho achando que tinha conseguido o objetivo e vinha uma negativa, e às vezes a gente saía cabisbaixo achando que ele iria indeferir e vinha um deferimento. E a gente notava como ele era preparado, como faz falta termos juízes isentos, imparciais. Fica aqui meu elogio, não sei se ele vai ter a oportunidade de chegar até ele, mas eu sou um fã dele, aprendi a admirar em 2008, até hoje eu admiro, e vou dizer aqui um dado para que sirva de exemplo para a nova gama de magistrados eleitorais. Ele tinha um processo, nós tínhamos um processo de cassação, ele já estava com a sentença pronta, em 2 processos de cassação, para as duas candidaturas, porque Palmares, e eu já tenho conhecimento que já tem 7, 8, 9 postulações, mas Palmares é uma cidade que, na hora do vamos ver, polariza muito entre 2 candidaturas, às vezes a terceira via, a quarta via fica bem minguada, fica uma coisa até que às vezes esses candidatos de terceira e quarta via possuem uma votação até inexpressiva para o tamanho deles. Né? Nós tivemos aí candidatura de ex-prefeito de boa eleição que teve votos inexpressivos por causa da polarização, que é da cultura de Palmares. Palmares tem uma coisa interessante. Eu não sei esse ano, com o meu amigo Altair, que ela é contra, não gosta de reeleição e não gosta gosta de polarização. Enfim, não sei como será esse ano aí. Esse ano, para mim, vai ser difícil. Tem bons amigos aí em disputa. E aí, o que é que acontece? Doutor Cláudio, ele já tinha decisão de cassação, né, mano? Já estava na mão dele. Mas ele não publicizou para não influenciar no resultado das urnas. Aquilo me marca até hoje, Manuel. Hoje a gente vive um momento de disputa midiática, de espaço. Delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito querem ter um protagonismo ativo nas eleições, querem disciplinar todas as regras das eleições e muitas vezes fazem com que suas decisões tentem influenciar diretamente na vontade do eleitor. E isso me deixa muito triste quando nós vemos hoje esses cenários até de operações policiais que muitas vezes não há, propriamente dito, uma urgência ou o momento seria aquela mais conveniente. Mas, enfim. Então, fica aqui o meu elogio para dizer que aquela experiência foi fantástica. O candidato recebeu o resultado das urnas no domingo, 8 horas da noite, e 8 horas da manhã da segunda-feira, a gente estava recebendo as sentenças nos processos de cassação. Quer dizer, não foi uma ducha de água fria, porque o Tribunal Regional Eleitoral entendeu por bem, e por bem, eu digo por bem mesmo, porque defendo até hoje o direito, de reformar, de entender que não houve, naquela época, o abuso do poder econômico, porque o candidato já desenvolvia todas aquelas atividades há muitos e muitos anos, do qual foi apontado como um eventual desequilíbrio. Mas era muito bom, era uma festa, era animado, viu, mano? E esse ano, o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Nós temos aí, tivemos hoje uma reunião do Tribunal Superior Eleitoral com o Rodrigo Maia, presidente do Congresso Nacional, e a gente já pode antecipar que as eleições serão adiadas. A partir de hoje, param as especulações, param as suscetibilidades, param as conjecturas e as eleições serão adiadas. Ponto. A data, tudo leva a crer que no dia 15 de novembro. Eu, particularmente, defendia o dia 6 de dezembro, mas já reconheço, olha, o desembargador eleitoral titular, Carlos Gil Rodrigues Filho, advogado,
hoje representando a classe dos advogados lá no TRE de Pernambuco. Meu abraço carinhoso. Ele também estava atuando como advogado nas eleições de 2008. Ele era da parte ex-adversa e nos rendeu também uma boa oportunidade de convivência madura no exercício profissional da advocacia. É muito bom quando você pega colegas sérios do outro lado, porque a gente aumenta a amizade e facilita o nosso trabalho de comunicação. Porque muitas vezes a gente pode ligar e resolver com uma boa ligação, né, Manuel? A gente liga para o amigo, só olha, vai render uma multinha, vai render uma representação, e por aí vai. E aí, para não ser muito extenso nessa minha introdução... Hoje... Me deixa só interromper um minutinho. Vou fazer um agradecimento, enquanto ele está aí, porque eu encontrei com o doutor Carlos Gil, hoje desembargador eleitoral, naquela homenagem que fizeram a doutor Ney, eu acredito, lá no anexo da Assembleia Legislativa do Estado, e eu sabia que tinha um grupo de discussão no WhatsApp de direito eleitoral, mas eu não tinha o seu contato. E aí ele veio falar comigo, dizer que lembrava da campanha e tal, e aquela coisa toda. Eu disse, doutor, aí Bruno me apresentou e disse, olha, ele foi nomeado desembargador eleitoral e tal. A gente já estava sabendo, inclusive. Eu disse, doutor, eu sei que tem um grupo de direito eleitoral aí, que discute aí no WhatsApp. E eu sou um apaixonado por direito eleitoral e gostaria de ver se eu tenho a oportunidade de entrar nesse grupo para ver as discussões, não é nem para participar, porque lá tem tanto casacudo que um matuto de Palmares não vai contribuir em muita coisa, mas eu quero aprender. Ele disse, anote meu WhatsApp e me lembre depois das 10 horas. Às 10h30 você me acrescentou, me adicionou no grupo e eu tenho me alimentado de direito eleitoral desde então. Né? Um dia desse eu estava até numa conversa e nem sabia que do outro lado era o ex-ministro, doutor Henrique Neves, que estava. Para mim, foi até uma surpresa e uma lisonja poder conversar sobre direito eleitoral com um ex-ministro do TSE. Né? E aí eu vou fazer esse agradecimento agora, né, a doutor Carlos Gil, e a você por ter me adicionado, né, pela lembrança e obrigado, mas pode continuar aí. Essa foi só para a gente aproveitar o ensejo. Cadê a mamãe? Tô na live, tá chegando. Peraí, tô numa live. E aí isso é normal. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele disse, e obviamente, ele é uma pessoa que ele faz essa aproximação do bem entre atores. Foi muito bom. Mas voltando ao nosso assunto, eu quero dizer o seguinte: as eleições serão adiadas. Ponto. Está resolvido. E aí agora vão vir as repercussões desse adiamento. Se os prazos vão acompanhar, e aí os prazos relacionados à convenção, registro de candidatura, início da propaganda, entendo que sim. E os prazos relacionados as condições de elegibilidade decorrentes dos prazos pretéritos será a grande discussão. Bom, você veja, 6 meses antes do dia 15 de novembro, nós chegamos no dia 15 de junho, não é isso? De junho. Hã? Exatamente, de junho, né? Que foi ontem. Para todos os meus amigos, colegas e pessoas que me ligavam e diziam: Delmiro, posso me filiar? Pode. Filiação é um ato interno corpus. Posso tentar promover a fixação do meu domicílio eleitoral? Pode. O sistema do TRE travou para fins de alteração nas urnas no dia 6 de maio, mas é uma tese que pode ser levantada. Porque o direito constitucional a ser votado, a ser candidato, ele se sobrepõe, sob qualquer dúvida, às resoluções internas e burocráticas de natureza da organização judiciária brasileira. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas serão grandes frentes de enfrentamento. E muita gente vai
vai pontuar isso. E veja como eles foram inteligentes. Esperaram chegar o dia 16 de junho para apresentar uma data razoável. Porque se eles dissessem que seria dia 6 de dezembro, que é a data que eu vinha particularmente defendendo de forma mais ampla, nós teríamos até o dia 6 de julho como data para novas filiações partidárias. Então, nós teríamos um frisson de 15 dias aí de movimentações políticas partidárias com novas trocas partidárias. E aí o Congresso, o Tribunal, foi muito inteligente, deu a famosa rasteira política nas pretensões municipais, quando, após um prazo, anota o cenário já evidenciado. Então, vamos trabalhar com essa data. Acho uma data boa, dá um adiamento de 45 dias, em média, né? 40 dias, não fiz as contas ainda. 6 de outubro para 6 de novembro, 30, 15 menos 6, 9, 39 dias. Enfim, vai dar uma respirada boa do ponto de vista para combatermos e contermos os efeitos da pandemia do Covid. Mas, Manuel, mande aí você. A gente está conversando muito sobre... Delmiro, essa questão é a que mais me preocupa. Foram as questões de prazos, né? Porque eu me preocupei muito, e aí até em uma dessas lives aí que você estava participando e tinha me convidado, a gente entrou com essa questão. Eu me preocupei muito com essa postergação do adiamento, né? Por conta da logística de uma eleição, que requer uma eleição, e por conta também dos prazos, porque há prazos de filiação, há prazos aí, aquela janela partidária, né? E a gente vê o candidato preocupado com a contagem de prazos, e a gente sabe que a preocupação é por conta justamente da condição de elegibilidade, para que a gente não tenha o direito tolhido. E uma outra preocupação que eu tenho particularmente, e por isso que eu acho que concordo com você, que a eleição não deveria ser em novembro, mas sim em dezembro, né? Eu ainda ia mais além para janeiro, porque daria um tempinho maior. Mas por conta da questão do mandato, eu sei que isso não seria uma coisa tão simples do ponto de vista constitucional. Mas essa questão de prazos, né? Como é que vai fazer por conta desse período que se passou aí, essa nuvem negra dessa suspensão, né? Se vai retornar algum prazo de filiação, se vai, se não vai, se vai continuar o daqui para frente e o resto que passou deixa para lá e está perdido. Como é que vai ser o encaminhamento disso? Então, há uma expectativa que não haja mudança com relação aos prazos vigentes e já encerrados. O professor Sobrinho aí, ele pergunta sobre a questão da desincompatibilização. Eu volto a repetir, eu entendo que os prazos eles devem acompanhar a data das eleições. Então, a questão é, vale a pena para o agente político, nesse momento de instabilidade e momento que não existe lei aprovada pelo Senado, não existe a PEC aprovada, ele vai voltar acreditando nessa possibilidade para o seu cargo e aí arriscar uma desincompatibilização daqui a 10 dias, 15 dias, 20 dias? É uma insegurança jurídica enorme. Até porque, com todo respeito ao senhor presidente da República, nós estamos tendo vários cenários de inconformismos no que toca à produção legislativa e nós podemos ter um veto presidencial na questão da infraconstitucional, não da PEC, porque a PEC é promulgada pelo Congresso Nacional, é promulgada pelo Congresso, mas nós podemos ter na legislação infraconstitucional, que vai tratar das nuances e mudanças da legislação eleitoral propriamente dita no que toca aos prazos, nós podemos ter vetos. E daqui que o Congresso venha se debruçar para derrubar os vetos, daqui que venhamos ter a discussão sobre o princípio da anualidade,
Imagine só. Então, por uma questão de segurança jurídica, nós devemos manter de forma rígida o respeito aos prazos em curso. Para uma discussão acadêmica mais apaixonada, eu entendo que esses prazos devem flutuar de forma positiva e ao bem do interesse do pretenso candidato, de acordo com a nova data das eleições. Delmiro, tendo em vista que são 6 meses antes da eleição, a questão da filiação teria que ter sido em maio, ou há alguma questão aí a ser mudada nesse sentido? Sobre a filiação partidária. Caiu. Emanuel, o sinal caiu para mim. Vou refazer a pergunta. Pronto. Voltou aí? Voltou. Pronto, beleza. Tendo em vista que o prazo para a filiação partidária de quem quer ser candidato, de quem quer concorrer aí às eleições, são 6 meses antes da eleição. Né? E se for realmente em novembro, seria em maio, no caso, né? A contagem. Não. Se maio, contou para maio, foi? Abril, maio. Volta para maio, né? Porque eu contei errado. Outubro, setembro, agosto, julho, junho e maio. Você está certo. Eu tinha contado errado. Eu tinha falado que era até ontem, 15 de junho. Mas, por isso a pergunta, porque eu achei que tinha tido alguma mudança aí. E essa pergunta, eu ainda vou insistir nela. Será que vão deixar esse prazo assim? Porque vai dar um prejuízozinho eleitoral aí em quem queria ser candidato. E ficou nessa dúvida. Eu volto a dizer, Manuel, eu acho que não, que vão manter o prazo do dia 4. Eu estou dizendo a você, de abril, eu estou dizendo a você que eu, como advogado, defendo que o prazo deve flutuar. Então, por exemplo, se chegar um filiado no dia 15 de maio e quiser registrar a candidatura, eu defendo a possibilidade do registro de candidatura. E vou defender. Agora, eu não vendo o resultado. Se o juiz zonal vai entender dessa forma ou não, se o Tribunal Regional vai entender dessa forma ou não, se o TSE vai entender dessa forma ou não. E como a matéria é de direito constitucional, cabe o aviamento do recurso extraordinário para discussão no STF, são outros 500. Eu entendo que o prazo de filiação deve flutuar de acordo com a flutuação da nova data da eleição. É assim que eu entendo. Eu também entendo da mesma forma, porque senão aí o prejuízo vai ser grande. Eu não sei como se daria a questão de mudança para estabelecer um novo prazo, tendo em vista o prejuízo. Porque eu achei, aí o meu ponto de vista pessoal, eu achei muito demorada essa resolução de adiamento. Eu achei uma procrastinação desnecessária. Não sei, né, se por conta da mudança da presidência do TSE, e aí um não quis mexer na gestão do outro, mas eu achei que trouxe uma certa insegurança jurídica. Eu sei que sou uma minoria num pensamento desse, né, porque a gente tem visto que a academia tinha também entendido que deveria se pensar melhor para poder adiar ou não. E eu acho que o adiamento já era em maio uma coisa inevitável. Aliás, já era em abril uma coisa inevitável. Né? E eu queria ouvir o seu ponto de vista também, que eu sei que a gente pode discutir. Não, a gente conversou sobre isso naquela discussão com o professor Adriano Soares da Costa. Eu já tinha dito a você que eu penso diferente. Eu acho que essa discussão ela não tinha como ser anterior. Eu acho que essa discussão ela leva em consideração o avanço da pandemia. Tão somente isso é o avanço da pandemia que discute as possibilidades ou não do adiamento,
porque se não for a questão da pandemia, não há o que falar em adiamento, porque a gente tem que falar na questão do direito à saúde, que se sobrepõe, obviamente, à questão da manutenção das eleições. Então, eu entendo que até aceleraram na decisão. Eu achava que essa decisão ela iria chegar por volta do final de junho, porque o ministro Luiz Barroso disse que ao final de junho o TSE ia se posicionar, mas como tem aí a perspectiva ou não de recesso legislativo, acho que eles já quiseram avançar e aproveitar o mês de junho no que toca ao enfrentamento de uma posição uniforme. Né? As propostas que já foram apresentadas, as PECs 15, 16 e 18, vão ser modificadas, serão apresentadas emendas, porque aí nós teremos uma PEC vindo do Senado com tramitação conjunta na Câmara dos Deputados, fixando a nova data de 15 de novembro, decidindo aí pela data do segundo turno, 29 de novembro ou 6 de dezembro, e, eventualmente, a proposta de legislação infraconstitucional para disciplinar a questão dos prazos. Agradecer aqui e dizer que é uma lisonja a gente ter aqui o professor Henrique Mota, que é procurador do Estado do Pará, né, e também o nosso amigo aqui, o professor Misael Montenegro Filho, que está aqui nos acompanhando. Delmiro, a minha preocupação nesse ponto... Deixar um abraço para o Misael, para todos que nos assistem. Misael é um amigo querido, sou fã. Estamos aqui aprendendo com ele como se portar perante as câmeras. É uma tarefa difícil. Não, é uma figura. Tivemos uma live semana passada que foi um sucesso tão grande que o povo ficou me pedindo outra, e eu estou tentando agora ver com ele uma data possível para ele fazer uma outra live. A minha preocupação, como eu disse lá naquela discussão com o doutor Adriano e os demais que estavam ali presentes, a preocupação é mais do ponto de vista da democracia. Eu achei que essa demora, né, que essa demora em adiar, né, e com as incertezas e tudo bem que estava lá o cuidado e tal, da gente fazer de uma forma que pensasse no eleitor. Mas do ponto de vista da democracia, eu acho que ainda é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado, porque eleição sem comício, numa cidade grande, a gente pode até entender, mas você que participa de eleições no interior sabe que não é bom para o candidato uma eleição sem que ele possa se apresentar, só pela internet. Nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo tem essa facilidade. E aí eu vi até daquele advogado lá de Curitiba, né, dizendo que ele preferia o adiamento a essa questão do dano da democracia. Ele preferia que a eleição acontecesse o mais rápido possível. E aí eu fiquei preocupado, porque do ponto de vista acadêmico é muito frio, mas do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do eleitor e do candidato, é uma coisa preocupante. E aí, o que é que você me diz disso? Veja, esse vai ser o grande mote. E é assim que a gente vai sobreviver nessa campanha, onde nós vamos atuar, onde o Ministério Público, a magistratura e a advocacia poderão contribuir para o fortalecimento das eleições. Será exatamente na mitigação ou não, na organização ou não, da mais ampla e possibilidade restrita do cumprimento da propaganda eleitoral, como é posto pela legislação. O Júlio César já está apontando aqui como será. Então, eu defendo também, venho defendendo nas discussões, que o TSE possa abalizar esse cenário de cunho nacional. Vai ter que ter uma resolução extemporânea, uma resolução inédita às vésperas das eleições, passando balizas, dando nortes, para que a magistratura, o Ministério Público e a advocacia possa ter uma vocação de entendimento e composição. Porque veja só, Manuel, numa cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que não tem nenhum registro de infectado, que não tem nenhum óbito envolvendo a Covid-19, por que a gente vai falar na não realização do comício?
Agora nós vemos só Pernambuco, em cidades que não possuem a capacidade de atendimento médico hospitalar. Cidades que as curvas de contágio continuam a crescer. Quem será o magistrado? Quem será o Ministério Público? E quem será o advogado que vai defender a realização do comício? E aí vem a questão. É melhor nós mitigarmos, nos prejudicarmos na propaganda eleitoral ou buscar esse adiamento ad infinito, esse adiamento para o final dessa pandemia, para termos uma propaganda eleitoral mais plena? Eu defendo o mal menor. Hoje, o mal menor é adiamento puro e simples das eleições e mitigação das formas de propaganda eleitoral. Por exemplo, eu li hoje, que existe a possibilidade de aumento dos guias ou do tempo de televisão para compensar a diminuição do potencial de propaganda. É uma saída que não atinge os municípios do interior. Os municípios do interior não têm guia, não tem programa propaganda eleitoral em televisão. As pessoas já não escutam mais as rádios comunitárias. Como você bem pontuou, a internet não chega na zona rural com facilidade. Então, ver uma campanha sem corpo a corpo, sem porta a porta, sem carreata, sem passeata, vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado. Muito complicado. Mas a gente precisa enfrentar esse cenário complicado do que se omitir e ficar defendendo a não realização dessas eleições. Então, veja, nós teremos o eleitor dentro dos seus muros, das suas casas, das suas janelas, sem aquele calor humano. Mano, a gente fez aí junto, carreata, passeata junto. Era você não, mas estou dizendo, era um copinho, era uma latinha de cerveja na mão, uma bandeira na outra mão, e gritando e brincando, esperando o adversário passar na rua para a gente soltar uma vaia, passando pelos locais que tinham maior aproximação com o nosso candidato, abraçando o povo, a verdadeira festa da democracia. Um momento de congressamento. Hoje a gente está vivendo um momento de preocupações. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas ojeriza a política, criminaliza a política. Hoje as pessoas estão comemorando operações policiais. Então, assim, nós estamos vivendo um momento diferente. Nós vamos ter que enfrentar isso nas eleições. Né? Eu prefiro uma eleição com 45 dias de carreata e sem nenhum comício do que não termos eleições. Agora, você acha que numa cidade, qualquer cidade, a gente fala de Palmares, mas qualquer cidade do interior, você vai fazer um comício marcando a praça pública? A cada 3 metros, um xizinho para as pessoas ficarem. Né? A minha palanque, uma fila no palanque, só sobe no palanque 3. Né? Um microfone para cada candidato. Isso não existe. Isso não existe. Claro, mas veja só, eu não acho, não é a questão do comício em si. Mas olha como é interessante. Me desculpe, Emanuel, porque me empolga. Olha como é interessante. O Helder Vasconcelos, ele diz assim, sem carreata será melhor. Menos confusão e menos poluição sonora. O que puder fazer, faz pela internet. Rapaz, é tudo que a gente não quer. É isso, esse afastamento, essa ojeriza. Aí acabaram com o carro de som e o povo festeja. Eu disse numa palestra para 800 vereadores. Carro de som não é o carro do ovo, não. Não é aquele carro do ovo que incomoda, não. Todo dia, olha o ovo, olha o ovo. É um momento de apresentação de propostas, de jingles. E o candidato ele tem o bônus e o ônus. Uma propaganda mal feita, uma música feia, afasta o eleitor. E uma propaganda bem feita, uma música bacana, anima o eleitor. Anima, inclusive, a comentar, a falar mal, a dizer o som está muito alto, o som está muito baixo. E você falar sobre campanha, sobre política. E hoje não pode carro de som. E as pessoas gostam. Se tira o guia eleitoral, as pessoas gostam.
O nosso colega aí está dizendo que é contra a carreata. Veja só, o que é a carreata se não um momento de efusão, de entusiasmo, de renovação de ânimos, de você engajar a militância partidária, de você dizer à militância, nós vamos fazer a carreata mais bonita, é animar a cidade. E aí vocês, poluição sonora, a cada eleição a gente só tem a cada 2 anos. Só tem eleição a cada 2 anos. E o povo ainda acha poluição sonora. Quer dizer, como se tivesse carreata todo dia. Então, é muito interessante ler esse tipo de opinativo. Assim, as pessoas estão cansadas da política, as pessoas não querem mais viver a política. E isso me chama muita atenção. Mandar um abraço aqui para nosso presidente da ATP, Léo Camelo, que eu não sei se a pandemia deixou ele tomar posse, não sei. Candidatura única. Agora, em Pernambuco, eu sou contra isso, viu, Leonardo? Esse negócio agora em Pernambuco é tudo candidatura única, não tem mais oposição. Eu gosto de oposição, eu gosto de discussão, eu gosto de eleição. Eleição boa é eleição que tem disputa. Mas parabéns, porque reconheço que quando não há uma oposição no sistema da OAB, é sinal de aprovação, ou muito mais do que isso, de união, de esforços e de grupos. Então, amigo, se você foi, como o presidente Bruno Batista para a OAB de Pernambuco, um candidato de unir posições, meus parabéns, parabéns pela postulação única, viu? E vamos em frente. E ele Vamos fica lá. chamando desembargador, é ex-desembargador, rapaz, eu nem me lembro mais desse Que é tempo, isso, já passou. tire, E tire, essa tire semana, o viu, mano? E essa semana eu apresentei minhas primeiras representações eleitorais de pré-campanha. Estou numa animação grande. Assim, eu já me antecipei às eleições, estou apresentando e já coloco o descumprimento, enfim, estou muito feliz. Mas mande aí. Isso é bom, isso é bom. Direito eleitoral. Se eu bebesse, eu ia dizer que era a minha cachaça preferida. Porque eu gosto de direito eleitoral mesmo. Mas veja só para a gente esquentar o debate aqui, porque o bom é isso, evidentemente, a Dr. Helder, a gente tem que considerar que o Dr. Helder é praticante de yoga, é zen, ele não gosta de barulho, ele fala baixinho. Meu amigo lá na diretoria da OAB, e é um camarada muito tranquilo. Ele era de se estranhar se ele dissesse que gostava do barulho mesmo. Mas olha, eu nas últimas eleições, viu, Manuel? Eu nas últimas eleições, eu não consigo mais participar ativamente, porque quando eram 90 dias, eu colocava uma agenda de visita às cidades, até para prestigiar o meu cliente, o meu amigo, o meu candidato. Agora eu não consigo mais, eu fico sempre no Recife. No dia da eleição, eu tento, eu giro, já rodei 800 quilômetros no dia. É como eu disse a você, nesse ano assim, eu fiz Caetés, Garanhuns, saí de Garanhuns, fui para Palmares, saí de Palmares, fui para Ipujuca, de Ipujuca fui para casa. Num só dia, no dia da eleição. Aí, se eu tivesse numa campanha lá em Palmares, eu ia passar na casa do Dr. Helder, que ele está aí rindo, a gente aumentava o som, para infringir o número de decibéis permitido, botava aquela música, pula, 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 botava um agito desse assim, eu queria ver, ele não queria ver, pelo menos dar uma risada. Eu acho que eleição é isso, é festa, tem que ter brincadeira. E o bom é essa festa. Doutor Júnior Lira aqui, ele fala que é um absurdo tolher o direito do eleitor de conhecer e tal. A minha preocupação não é com o comício em si, não. É com a questão da paridade de armas na luta eleitoral. O cara que não vai ter uma forma dele colocar a plataforma de governo dele, as propostas, ele não vai ter condição de concorrer a essa eleição. Né? Porque vai ficar desconhecido. Eu sei que o político está desgastado e tal, tem toda aquela coisa de que mudaram, reduziram a campanha. Isso é muito bonito, mas é um discurso bonito lá para o Sul, que a campanha parece uma campanha para representante de Buda, né? Não tem comício, os camaradas tudo sem palanque, falando baixinho, distribuindo santinho, com muito cuidado para não sujar o chão e tal, né? Que é diferente do calor que a gente sente, né? No interior, aqui no Nordeste também. Mas eu não falo, a minha preocupação não é em sentir esse calor, é na questão de conhecer o candidato. A gente já viu aí
Claro que com devido respeito, com a devida vênia, né, com a devida preocupação, a gente já viu no que deu uma eleição feita com propaganda quase que exclusivamente pela internet. Né? Olha hoje o que a gente está tendo. Olha, mano, eu não sou, como eu disse a você, eu venho, graças a Deus, me pautando por manter uma postura sempre apartidária. Eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu costumo dizer, eu sou centro. E aí depende do cliente, você é que lado, centro-direita, centro-esquerda. Eu já recebi procuração de candidato do PT, de candidato do PSDB, eu não vejo cor, nem agremiação partidária. Eu vejo projetos e campanhas. Então, a eleição do presidente Bolsonaro é uma eleição que deve ser estudada, é uma eleição que deve ser é, motivo de estudos para podermos analisar o futuro. Quando você diz aí da questão da paridade de armas, aí eu vejo, hoje existem pilares de campanhas que precisam ser valorizados. A advocacia vem sendo, com a judicialização, com o número maior de cassações, com o número maior de multas, com os eventuais prejuízos, com a visão dos candidatos de que levar ao judiciário questões que são aviadas contra si pode permitir algumas subidas, algumas, digamos assim, estratégias de judicialização em benefício de campanha ou em detrimento da campanha do seu opositor. O contador, para ter uma correta prestação de contas, para não ficar refém de uma interpretação de uso de caixa 2, por um eventual gasto ou recebimento de valor não contabilizado, ainda que por nítida ou abstrata boa-fé. E a questão do marketing. O marqueteiro ele foi muito criminalizado depois da Lava Jato, com os episódios dos cientistas políticos e empresas de marketing que foram alvo de processos e de lavagem de dinheiro, porque recebiam por dentro os investimentos de campanha e usavam esse valor como caixa 2. Mas para mim, um dos profissionais, um dos setores, o setor de comunicação de campanha, de maior importância para um candidato. E aí, o candidato, o vereador... Mas eu recebi uma ligação, uma hora dessa. Já pensou? O candidato, o candidato ele precisa se ater a se reinventar. Ele precisa se reinventar. Então, assim, ele precisa apresentar alternativas de apresentação ao eleitor. Então, esse momento de pandemia vai ser para todo mundo. E quem é gestor vai ter o bônus da boa gestão nesse momento, como vai ter o ônus também do não enfrentamento nesse momento. Então, é uma faca de dois gumes. A oposição que está silente, calada, ela vai pecar por um momento de silêncio, como ela também poderá pecar por um momento de ataque inapropriado. E aí não somos nós, advogados, que vamos mudar a estratégia para eles, não. Mas sim os estudiosos de marketing, como planejar a atuação, como chegar essa comunicação até a zona rural. A gente costumava dizer que o uso do fofoqueiro, né? Muitas vezes você dá um recadozinho aqui que você queria que chegasse lá, aí você fala com uma pessoa que já está... Então, assim, por mais que não tenha internet na zona rural, a gente sabe que está tendo mobilidade urbana, a gente sabe que não existe lockdown no interior, a gente sabe que esse isolamento, com todo respeito, é um isolamento fajuto. As pessoas estão se comunicando. Então, se você faz uma apresentação bacana para a internet, o uso do print, a modificação, essa fofoca, positiva, negativa, ela vai chegar também na zona rural. Então, é o momento de se reinventar. Amigo, olha, nós estamos aqui indo para os 60 minutos. E eu queria novamente agradecer. Eu estou muito feliz de ter participado, muito feliz de ter visto bons amigos aqui conosco. Um abraço carinhoso a todos eles. Eu venho numa sequência grande aí de live, mas não estou cansado, fico muito feliz de poder discutir. Conversar com você sempre é bom, eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande, Emanuel.
e respeito muito e admiro o seu conhecimento jurídico, a sua experiência, a forma como você sempre atuou em Palmares como um advogado ético, correto e comprometido com suas causas. Então, para mim, foi um prazer enorme estar aqui. Estou sempre à disposição de Palmares, de forma presencial, de forma virtual. Quero ir a Palmares esse ano novamente. E eu fiz um compromisso. Esse ano eu não vou trabalhar nas eleições de Palmares. É um compromisso que eu fiz aos meus amigos, é um compromisso que eu faço aqui público. Não vou trabalhar. Tenho a pretensa candidatura do meu primeiro grande cliente eleitoral é algo que mexe muito comigo e eu não tenho qualquer condição de advogar em qualquer cenário que seja contra ele. Tem um outro grande amigo meu, não estou citando nomes, mas amigo meu particular, que também é pré-candidato, então não tem qualquer possibilidade de eu manejar uma representação de propaganda que seja contra um amigo meu pessoal. E o prefeito, que é meu amigo, e eu sou advogado da prefeitura, então não me sinto bem para fazer as eleições desse ano em Palmares. Estarei de longe acompanhando, torcendo por todo mundo para que tenhamos uma excepcional eleição. Fica aqui o meu registro carinhoso. Meu muito obrigado, viu, Manuel? Deixa eu lhe dizer, quem tem que agradecer aqui sou eu, primeiro pelo privilégio de tê-lo nessa live. A gente ainda tem pouco mais do que uns 5 minutos aqui, pela minha contagem, porque a gente entrou um pouquinho mais adiante. Eu agradeço demais o privilégio de tê-lo aqui, certo? De você ter aceitado esse convite, de ter intermediado outros convites que fiz. A live de quinta-feira aqui, quem vem a doutora Iane Teles, e foi através de você que eu consegui o contato, né, já agradecendo desde já esse contato, né, porque gerou essa possibilidade da gente ter uma semana direcionada ao direito eleitoral, né? Obrigado aí por ter aceitado esse convite, obrigado por essa palavra carinhosa que você me trouxe. Saiba que a recíproca é verdadeira, já lhe disse, tenho ficado mais em Recife por conta de algumas questões pessoais e estou à sua disposição, à disposição do seu escritório para a gente trabalhar junto, né? Não tenho mais escritório porque presto só assessoria, então, de certa forma, já tenho um pouquinho mais de liberdade no campo do exercício da advocacia eleitoral e já prevendo exatamente essa questão da campanha, né, eleitoral. A gente sempre se reserva nesse ano, como eu sei que você deve fazer isso também, e sempre se reserva, porque sabe que vai trabalhar muito e prazo eleitoral é hora, né, uma tal de 24 horas, 48 horas. E aí a gente tem uma parceria com o professor João Sobrinho, que estava aqui na live, né, contribuindo muito, e a gente ele tem um canal lá, blog do Sobrinho, e ele tem um canal, né, onde ele tem um papo aberto. Como a gente tem uma parceria, já fizemos algumas lives lá com ele sobre direito eleitoral, sobre questão de democracia e tudo mais. Eu gostaria de lhe convidar para a gente junto fazer lá uma live com o professor João Sobrinho no Papo Aberto. É sempre às 11 horas da manhã, geralmente dia de quinta ou sexta-feira, mas dependendo da sua agenda, para a gente discutir, né, numa outra plataforma, numa plataforma mais ampla, que é o Facebook, com mais tempo, porque uma pessoa com o seu conhecimento não deve ficar só presinho aqui dentro de uma hora. A gente tem que aproveitar bastante, né, e agradecer a todos que estão aí participando. O doutor Pedro Paulo sempre participa das nossas lives, o desembargador aí, Carlos Gil, obrigado, né, ainda tá por aqui nos prestigiando, né, e dizer que para mim realmente é um privilégio ter Olha, nessa só para a gente não deixar batido aqui, eu pedi desculpa aos amigos que eu não tenha visto, minha miopia é muito forte, mas o Amérios, ele diz, participação em debate deveria ser obrigatório. Eu acho arretado também, Amérios. Obviamente, eu não vejo como um direito a ser posto, como, digamos assim, uma ação a ser coercitiva, digamos, mas essa obrigatoriedade deveria ser, de alguma forma, imposta pelo eleitor, porque o debate eu acho fenomenal como um momento de conhecimento maior do nível de cada candidato e, mais do que isso,
da possibilidade de reação de cada candidato com relação àquelas perguntas mais pesadas. Eu tenho saudade daquelas eleições que os debates eles conseguiam reverter os cenários de pesquisa. Eu sou É verdade. contra as pesquisas, não gosto de pesquisa. As pesquisas, principalmente nas últimas semanas, elas fazem uma motivação falsa do eleitor e isso vem me incomodando muito, muito nos últimos anos. Muito obrigado a E, todos pela participação. Um forte abraço, querido amigo. Estou à sua disposição. e induz o eleitor a votar muitas vezes, né? Porque aquelas pesquisas de opinião de última hora, que você faz a pergunta que quer do jeito e a resposta sai do jeito que você quiser que saia, né? É uma coisa realmente absurda e é uma coisa que não faz bem à democracia. Mas você fala certo. Se a gente tivesse mais debate, seria menos sujeira na rua, menos comício, menos necessidade do corporal mesmo, e seria uma forma de melhor conhecer o candidato. Né? E a gente tem que caminhar para isso de agora por diante, em virtude desse distanciamento social que a gente tem que começar a praticar. Vou novamente agradecer, vou pedir uma autorização sua, porque você é do Eleitoral em Debate, para publicar essa nossa live lá no meu canal do YouTube, né, para que a gente possa perpetuar essa nossa conversa. Né? O professor João Sobrinho já está aí reiterando o convite, né, e vamos lhe abusar aí nesses próximos dias, para que a gente possa fazer um outro debate. Dessa feita aí, eu acredito que ele vai querer que a gente fale sobre a tal da fake news. Emanuel, como eu indiquei a Iane Teles, advogada eleitoralista e humanista, antes de tudo, de mão cheia, pessoa extraordinária, de bem do bem. Eu não conheço, inclusive, só não. Está fazendo mestrado na Espanha. Eu queria indicar para você convidar aí, ó, o doutor Leonardo Camelo, advogado trabalhista e futuro presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, salvo grosseiro engano, primeiro presidente eleito sem a inscrição de uma oposição. É um cara extraordinário e poderá fazer um belíssimo live aí com você. Deixa anotado aí, viu? O Leonardo Camelo. Depois eu passo o dele para você. Eu já estou convidando ele já de agora ao vivo aqui, antes que a gente termine, porque nós temos aqui, né, dia 25, dia 30 e dia 2 de julho. Dia 25 de junho, 30 de junho e dia 2 de junho aí, para a gente fazer essa live. Se ele quiser, pode passar o telefone aí para ele, o zap, que a gente conversa e já agenda e já vai discutindo aí a participação. Agradeço mais uma vez. Né? Essa live vai ficar disponível aí no nosso canal do YouTube, né? Onde também tem receitas, que você sabe que eu gosto de cozinhar. Hoje mesmo publiquei uma de baião de dois, então aproveitem lá o canal que você vê política e direito e comida, tudo junto. É uma confraria mesmo. Obrigado, Delmira, aí pelo privilégio. Um abraço forte, amigo. Tudo de bom. Até mais. Até mais.